Jardins clássicos, imponentes, rígidos e grandiosos. Assim podemos descrever esse estilo que ficou eternamente registrado na história do paisagismo. Hoje vamos falar sobre os jardins franceses, sua história, as principais características, quais plantas e elementos decorativos você pode usar para você mesmo construir o seu jardim francês. Salve família, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Joab, eu sou arquiteto e paisagista e hoje eu vou trazer mais um estilo paisagístico para vocês. A gente já falou aqui sobre os jardins tropicais e hoje a gente vai falar sobre o estilo clássico francês. E fica até o final desse vídeo porque também tem novidade que eu quero contar para vocês. Bom, para começar, deixa eu tentar simplificar a classificação dos estilos paisagísticos. De certa forma, nós podemos considerar que existem duas linguagens paisagísticas bem características, onde a gente pode encaixar os principais estilos que existem. Nós temos os jardins naturalistas, como o jardim tropical e o jardim inglês, por exemplo. E também temos os jardins clássicos, como o jardim italiano e o jardim francês. Essa classificação facilita o entendimento das características próprias e principalmente das diferenças entre os estilos que estão ali agrupados. Além de que os jardins clássicos e naturalistas, eles têm origem em povos e culturas completamente diferentes. E o massa de estudar um pouco da história das coisas é entender os acontecimentos e motivos que moldaram a forma de pensar daquela época. E essa forma de pensar é impressa na arte, na literatura, e inclusive no paisagismo. Na real, o paisagismo é uma grande expressão dos desejos e necessidades humanas. E desde sempre. A gente viu isso, por exemplo, naquele vídeo da Mesopotâmia. Sobre o estilo francês, ele surge no século XVII, durante o reinado de Luís XIV. A Europa vivia há séculos regida pelos princípios do Renascimento. E esses princípios, como era de se esperar, eles são transferidos para as manifestações artísticas da época, e entre elas o paisagismo. O Renascimento foi um período da história europeia em que houve uma retomada de alguns temas e ideais da cultura greco-romana, principalmente no campo da arte, ciência e filosofia. E entre esses ideais estava o humanismo e o racionalismo. Resumindo o que essas duas ideias representavam, elas buscavam colocar o homem no centro do universo, valorizando a sua capacidade racional e se contrapondo ao caráter religioso que tinha prevalecido por muitos anos ali na Idade Média, que colocava Deus no centro do universo. E essa necessidade de afirmação de que o homem era o centro de tudo influenciou a forma dos jardins europeus daquela época. Tanto os jardins italianos, que acabaram sendo a fonte de inspiração para os franceses, mas diretamente também no estilo francês, que é onde fica muito evidente essa expressão. Além desse viés do antropocentrismo, a inflexibilidade do governo e a necessidade de ostentação da sua prosperidade e do poder, o modelo francês ele adota uma premissa, que é o homem domina a natureza. E isso fica bem claro nas técnicas adotadas, como a topiaria, o uso de linhas geométricas, a simetria, deixando bem claro que ali houve uma intervenção do homem na natureza. Geralmente eram implantadas em terrenos planos ou esses terrenos eram planificados em patamares de forma a valorizar a perspectiva de todo o espaço. Os seus caminhos possuem uma rígida distribuição axial, com proporções matemáticas e bem simétricas, delimitados geralmente por canteiros ou bordaduras, ou até mesmo muretas de pedra. Falando um pouco das características e forma da vegetação, podemos perceber vegetação prioritariamente verde ou com cores neutras, podendo utilizar também, em alguns momentos, vegetações coloridas, a presença de cercas vivas, arbustos compactos, bordaduras topiadas nos canteiros e às vezes preenchidas com flores, topiarias, muitas topiarias. E a vegetação, em sua maioria, é mantida numa altura baixa, a fim de não impedir a visão dos palácios, que eram o ápice da exuberância. E aqui eu vou deixar para vocês uma lista de espécies que dá para utilizar para compor o jardim francês. Gramas, tuias, viburno, buchinho, murta, pingo de ouro, lavanda, era, amor perfeito, tulipas, preste e pinheiros. E para decoração, vasos, esculturas, urnas e chafarizes. Além de outros elementos como lagos, espelhos d'água,
Caminhos que utilizam elementos naturais como pedras, pedriscos e outros itens imobiliários, dependendo da função do espaço. Os principais jardins conhecidos por esse estilo são o Vaux-le-Vicomte e, lógico, o Palácio de Versalhes. Inclusive tem uma história bem louca envolvendo o rei, o ministro das Finanças e o grande jardineiro paisagista daquela época, André Le Nôtre. Esse estilo demonstra o domínio do homem sobre a natureza e valoriza a grandiosidade das construções e do espaço. Não quer dizer que todo jardim francês que você vê hoje tem essa motivação por trás. Inclusive é totalmente possível implementar jardins clássicos hoje, ou até mesmo fazer releituras desse tipo de jardim. Só lembrando que devido à intensa necessidade de podas e manutenção em geral, o jardim francês é considerado de alto custo. E aí, gostou de conhecer esse estilo grandioso de jardins? Deixa aqui nos comentários o que mais você curtiu nesse estilo. Deixa também sua curtida, e a novidade é que agora a gente tem um perfil no Instagram. Então segue lá para você ficar por dentro das nossas postagens, receber spoiler dos próximos vídeos e conteúdos também sobre paisagismo e jardinagem. Valeu por assistir, um abraço e até a próxima!